Se você tem dificuldade em todo o retorno pós-férias, em como ajustar novamente a sua alimentação, o quanto você vai fazer de exercício, esse episódio é para você. Eu vou receber a Paulinha Cossenzo, nutricionista, que vai orientar a como evitar os exageros nas férias e como voltar para a rotina e não ter conta de férias para pagar. Hoje eu recebo a nutricionista Paulinha Cossenzo para falar sobre como evitar os exageros durante as férias e como voltar para a rotina. Ninguém merece voltar de um tempo de qualidade, de alguns dias off e tá preocupada com como vai se enxergar no espelho, como aquela roupa não vai ficar bem. Paulinha, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto que pode ser doloroso para algumas pessoas? Vamos sim, pode ser doloroso mesmo, mas viajar é tão bom, sair para comer é tão bom, né? Viver a vida é tão bom. Eu acredito muito que a gente tem que aprender a lidar de forma mais equilibrada com esses momentos para que eles não virem uma dor de cabeça ao invés de um momento leve. A volta da viagem faz parte da viagem. Então, para a gente colecionar só momentos bons, é importante que a gente controle o que vai acontecer ali na viagem. Se o seu peso te preocupa, se você está envolvida em alguma estratégia para poder emagrecer ou para poder ganhar massa muscular, se você faz algum exercício físico regularmente e sente que o período de férias de certa forma te boicota, como fazer para minimizar esse efeito? Porque, convenhamos, é difícil fazer dieta durante as férias, né, Paulinha? Perfeito. E primeira coisa que eu sempre falo com pacientes quando vão entrar de férias é que não adianta tentar levar a dieta para a viagem. A dieta não vai se adequar à viagem. Não adianta pegar referência daquilo que você come no dia a dia, na sua rotina de vida, de trabalho e tentar mimetizar na viagem, porque no primeiro dia você vai se frustrar porque não vai conseguir. Claro, a gente tem que aproveitar a gastronomia, a cultura da viagem. Então também essa ideia de tentar levar a dieta para a viagem não é o que eu oriento. O que eu oriento é que a gente tente levar para toda a situação fora da rotina o que a dieta nos ensina. Então, aqueles aprendizados da dieta no sentido de proporções de grupos alimentares, proporção de proteína, proporção de frutas, fibras, alimentos mais leves com alimentos mais pesados, distribuição de alimentos ao longo do dia, consumo de água, moderação na porção. Esses são aprendizados da dieta que a gente tem que tentar levar para toda a situação fora da rotina. É claro que a gente não come na mesma proporção, mas lidar com a alimentação de uma forma parecida com o que você lida na semana, no sentido de quantidades e de autocontrole, é um ponto que ajuda muito a lidar bem com viagens. Vou elencar algumas das principais dificuldades que eu ouço aqui em relação à dieta. E aí, eu vou dar o problema, você tenta me dar a solução. Paulinha, vamos lá. Café da manhã de hotel. Excelente pergunta. Eu acho que vale a pena ponderar o que é maravilhoso naquele café da manhã que você quer se exceder e o que não vale a pena. Eu falo com os pacientes para não queimarem a largada no café da manhã, porque muitas vezes a gente chega no café da manhã na primeira oportunidade da viagem, pegando croissant com a Nutella, com o cappuccino e bolo, e aí pega o ovo também porque tem que ter proteína e fica aquele monte de coisa, aquele monte de caloria, o dia já começa pesado e você já começa tendo um excesso calórico que não vale a pena. Então o que eu mais recomendo é, no primeiro momento, dar uma olhada em tudo que tem disponível, garantir uma boa fonte de proteína, que não necessariamente precisa ser os ovos, pode ser ovo, mas pode ser uma porção maior de queijo, pode ser leite, pode ser iogurte, pode ser um whey protein, não sei, né? Tem viagens que às vezes eu sei que o hotel, o café da manhã não é tão completo e eu acabo levando alguns sachês de whey, mas alguma fonte de proteína tem que ter nesse café da manhã. Eu oriento também escolher uma fonte de carboidrato daquelas mais pesadas. Então, se você vai comer o pão de queijo, não soma com uma tapioca, escolhe o pão de queijo, ou a tapioca, ou o croissant, ou o bolo, escolher uma dessas fontes de carboidrato mais pesada, porque aí ao longo dos dias você vai provando um pouquinho de cada uma, tende a ser suficiente. E não deixar de consumir uma boa porção de frutas. Então, eu falo para não economizar caloria com fruta em café da manhã de hotel, porque é a sua chance de ter um volume, uma saciedade boa, com uma caloria que não chega nem perto de qualquer outro item que vai ter no café da manhã do hotel. E uma coisa que eu falo também, que às vezes o café da manhã nem é a sua refeição preferida, então por que você vai gastar a sua energia, sua caloria, estando em um lugar diferente com a primeira refeição?
E às vezes você vai preferir usar essas calorias no almoço ou no jantar, é um restaurante diferente, porque o hotel é o mesmo. E ele vai estar ali hoje, amanhã, depois. E o café da manhã é igual todos os dias, Igual, na maioria dos locais. exatamente. Né? Então dá para dividir, experimentar uma coisa que você goste todos os dias, né? Perfeito. Uma coisa diferente todos os dias. Eu sei que é um pensamento muito comum em viagens tentar garantir a saciedade mesmo no café da manhã para não precisar comer tão cedo, mas isso se faz cuidando do aporte de fibras e de proteína e não só com croissant e Nutella. Segundo problema, que eu acho também que é muito frequente. A gente está falando assim de viagens para hotel, mas às vezes a gente viaja com família, vai para o interior e casa de vó no interior, que a mesa do almoço é retirada para já servir o biscoito com café. Como que a gente resiste a essas tentações? Excelente pergunta, e eu acredito que para qualquer refeição que você vai ter algum item mais calórico, há que se pensar em incluir algum item que tenha uma densidade calórica menor. Em caso de almoços, por exemplo, se tem um tomate disponível, se tem um alface, qualquer legume que estiver disponível, porque nessas situações nem sempre tem muitas opções de salada, de verduras, legumes, mas se tem um disponível, garanta uma quantidade alta daquele item que tem uma densidade calórica baixa. Então pega aquele prato, preenche um terço do prato com tomate, com alface, com algum item mais leve que tem disponível. Tomate e palmito são itens que eu falo que são legais da gente incluir nessas situações porque eles combinam com tudo, né? A gente não coloca uma cenoura no prato que tem um estrogonofe, mas a gente coloca um tomate no prato que tem um estrogonofe. Então pegar que seja um ou dois itens de menor densidade calórica e incluir como boa parte daquele prato é o que garante a saciedade. E você pode continuar comendo o item mais pesado, mas só de incluir algum outro mais leve, você já dilui a caloria daquele item mais pesado. Paulinha, hotel all inclusive na praia, assim, super restrito, o programa é praia. Como que a gente resiste ali àquelas comidas que às vezes eu falo, gente, que é sola de sapato, dependendo. Exatamente, é o primeiro ponto que eu falo com todo paciente que vai para o Inclusive. A comida não costuma ser maravilhosa. Então a gente saber ser seletivo no paladar também e identificar o que realmente é gostoso e vale a exceção. E o que é mais uma comida que está ali disponível o dia inteiro, todos os dias, igual para todo mundo. Isso é um ponto muito importante. Então, olhar todas as opções disponíveis e fazer refeições que têm início e fim é um ponto muito importante. Porque em locais que a gente tem a comida disponível o dia inteiro, é muito comum a gente não parar de comer hora nenhuma. Então, a gente come o café da manhã, vai para a piscina e vai no bar da piscina e pega um petisco, e depois fica petiscando a tarde inteira e à noite vai para aquele jantar mais pesado. Então, fazer refeições que você começa e para, por mais que sejam repetidas, mas começar e parar é muito relevante nesse tipo de cenário. Manter os horários das refeições, acho que é interessante, e evitar os petiscos, evitar as beliscadas ao longo do dia. Então, mesmo sendo all inclusive, respeite o horário do café, o horário do almoço, o horário do jantar. Eu acho que já é uma boa dica, né? Perfeito, é uma ótima dica. E na maioria das viagens, eu peço para os pacientes fazerem pelo menos 3 boas refeições. Porque normalmente no lanche da tarde a gente não sente fome em viagem. Mas se você garante 3 boas refeições com proteína e com alguma fonte de fibra, você garante a saciedade até a próxima, sem aquela necessidade de ficar pedindo petisco ou comendo qualquer coisa na rua, porque é o que tem disponível. Falei de viagem parada, que a gente movimenta pouco, e viagem que a gente até anda bastante, quer explorar destinos a pé, mas também não quer deixar de conhecer um pouquinho da culinária, o que tem ali diferente, que sempre vai ter uma oferta de barraquinha ou de padaria. Tem alguma recomendação? Eu acredito que o melhor é fazer desses quitutes, né, dessas coisinhas pequenas, momentos de refeição também. Então, talvez selecionar um momento que você estaria próximo a ter uma fome ali no meio da tarde, no final da tarde, separar esse momento para incluir essas coisas, porque já previne a fome que talvez já apareceria e dá para comer e encerrar em seguida. Ótimo. E viagem com criança? Vou contar uma experiência que eu tive que foi péssima. Quando eu fui com meu filho para Disney, eu não me programei. Sabia que tinham restaurantes dentro do parque. Gente, passei fome. Para falar que eu não passei fome, eu vivi de pipoca e achei aqueles pacotinhos de nuts, de castanhas que tinham, que era o menos mal que eu consegui me virar ali. E não sou fresca para comida, mas eu me recuso a comer bandeja de comida, né, em parque infantil. Embora as crianças adorem, gente, eu sei que é uma vez ou outra, mas pra mim não deu certo. Tem jeito de sobreviver a essa dieta americana de fast food? Acho muito difícil, talvez o destino com maior
oportunidade de comidas pesadas e principalmente porções grandes, né? Estados Unidos é campeão nessas porções gigantes. Então eu acho que uma dica ouro para essas situações é tentar dividir os pratos. Um macarrão com uma porção de carne, por exemplo, a porção individual é muito exagerada. Então, talvez pegar uma porção de carne e uma porção de massa para 2 pessoas, né, pratos individuais que vão se dividir ali entre 2 pessoas, é uma estratégia que eu vejo que funciona. Muita gente não gosta de sair comprando salada nesses lugares e, às vezes, comprar uma para dividir entre 2 ou 3 pessoas já dá uma ajudada no equilíbrio da refeição. Ótima dica. E eu adoro os Estados Unidos, morei lá e sei que é possível comer bem lá também. Embora tenha essa cultura de fast food, o que é bom também lá costuma ser muito bom. Mas eu sempre chamo atenção para os meus pacientes que vão viajar para isso, para tamanho de porção, porque quando a gente vai ficando lá, você vai normalizando aquele tamanho de porção. E outra coisa, molho de salada, cremes, que são muito calóricos também. São deliciosos, mas são muito calóricos. Demais, pouca gente se atenta a isso, mas tem muitas saladas que são mais calóricas que um hambúrguer. Então, ficar atento aos condimentos, aos extras que entram numa salada. O que é livre numa salada é, de fato, a comida de verdade, né? Os alimentos in natura, o alface, os legumes que estão ali. Mas esses extrinhas, a maioria tem muita caloria, então, ou pedir o molho à parte, ou pedir os complementos à parte e ir adicionando aos pouquinhos, é uma boa estratégia. E, por fim, Paulinha, bebidas. Como controlar as bebidas nas viagens? Tanto bebida alcoólica, quanto bebidas açucaradas, refrigerantes, drinks, coquetéis. Ótima pergunta. Bebidas alcoólicas eu sempre recomendo que o paciente escolha um momento do dia para incluir e normalmente à noite tende a ser melhor, porque se você começa a ingerir no meio do dia, seu comportamento alimentar tende a ser pior no resto do dia. Vem aquela fome, aquela seletividade alimentar maior porque você está sob efeito do álcool. Isso é muito comum, né, da gente ver na prática. Então, normalmente escolher para beber só à noite tende a ser melhor, até por um controle da porção, né? Normalmente a parte da noite dura menos tempo mesmo, então escolher ali para beber junto com o jantar, no máximo com o petisco, é uma boa estratégia. Sempre comer alguma coisa antes de começar a beber, isso é muito importante. A metabolização do álcool vai ser pior, ele vai causar mais prejuízos no seu corpo, principalmente pensando em massa muscular, se ele entrar no seu corpo sem alguma proteína disponível ali. Então, ter uma ingestão boa de nutrientes, de alguma comida que seja antes de ingerir o álcool é uma coisa a se pensar. E ingestão de água, é claro, pouca gente bebe água enquanto está bebendo álcool. Esse é o óbvio que todo mundo sabe, mas é o óbvio que ninguém faz. Então, garantir um bom consumo de água já antes de beber, de começar a beber o álcool, é uma estratégia importante. E sobre as bebidas açucaradas, evitar ingerir calorias de forma desnecessária é muito importante. Então, preferir mesmo refrigerantes zero açúcar, até em relação a sucos, por exemplo, os sucos são mais naturais, com certeza são mais naturais, mas refrigerantes são menos calóricos, então para uma situação que já vai ter um excesso calórico, preferir um refrigerante zero em relação a um suco de laranja, um suco de uva, é uma estratégia também. E mesmo tomando todos esses cuidados, é claro que férias é ausência de rotina, é novidade e muitas vezes a gente ainda assim volta inchadinha, se subir na balança toma um susto. Então, uma dica também para equilibrar esse exagero é movimentar, é tentar incluir um exercício físico durante o seu período de férias. Nesse sentido, você tem alguma dica também, Paulinha? Tenho. Eu gosto muito de incluir exercício em cenários de viagem que são mais parados. Então, é difícil a gente incluir exercício em viagens que a gente anda o dia inteiro, porque a gente fica muito cansado também. E só de andar o dia inteiro, a gente tem um gasto calórico relativamente considerável. Mas em viagens de praia, resort, a gente fica parado o dia inteiro, começar o dia antes de qualquer coisa exercitando ajuda muito, ajuda até no mental, para aquela capacidade de ter mais poder de escolha, a cabeça fica mais voltada para um ambiente saudável, né? Então isso tende a ajudar no gasto calórico e nas escolhas alimentares, sim. Então eu costumo começar o meu dia em viagem já fazendo exercício, antes mesmo de tomar café da manhã, porque se a gente toma aquele café da manhã completo, não dá para fazer exercício físico em seguida e dá preguiça depois. Então já começar antes de tudo exercitando é a melhor opção. E agora que voltamos, como que vamos fazer nesse pós-viagem? Como voltar à rotina sem também pender para o outro lado e tentar fazer grandes restrições? Como que a gente vai equilibrar isso, essa conta no final?
A gente costuma voltar de viagem meio desesperado, né? Com vontade de voltar para a rotina e principalmente voltar o corpo para o eixo, né? E o cenário mais comum e mais buscado é a restrição, é comer de menos, mas normalmente a gente não aguenta comer muito pouco porque a gente volta com o paladar e o apetite mal acostumados, né? Então, voltar de viagem buscando ingerir mais alimentos de baixa densidade calórica, mas que proporcionam um volume grande no prato, é uma boa estratégia. A gente consegue isso muito fácil com frutas. Então, frutas como melão, melancia, morango proporcionam muito volume para baixa caloria. E em refeições principais, batata inglesa, abóbora, muitos legumes. Esse tipo de alimento ajuda a preencher o prato, ajuda a preencher a sensação visual de saciedade e ajuda a voltar ao eixo com o controle de calorias no dia a dia. Mantém o número de refeições. Eu gosto da estratégia de manter o número de refeições para ajudar a manter a saciedade. Porque em viagem, apesar da gente diminuir naturalmente o número de refeições, cada refeição é muito mais calórica. E como na rotina cada refeição não vai ser muito mais calórica, a saciedade com aquela refeição vai durar menos tempo também. Então, intencionalmente já voltar para o número de refeições habitual da rotina, né? Costuma ser 4 refeições no dia, acho que é um número bom, seria um cenário interessante. Acho que assim fechamos com dicas valiosas para você curtir as suas férias e mais ainda, voltar bem, só com lembrança boa. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixa seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.